Se você é um nerd da dança que já zerou todos os balés de repertório, já assistiu todas as séries, todos os filmes de balé dos streamings que tem por aí, esse vídeo é pra você. Porque hoje eu vou listar alguns documentários que não são de dança, mas que tem muita dança e vai te inspirar pra caramba. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, eu sou Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam muito bem-vindos a esse vídeo de dica de filmes, documentários e afins, hein? Pra quem tá aqui há mais tempo no canal sabe que eu faço muito review, né, de algumas séries e de alguns filmes de balé. Também faço alguns vlogs da minha vida, né, bailarinística, como professora de balé, como personal trainer e hoje bailarina adulta. E também muito conteúdo, principalmente sobre preparação física, fortalecimento, né, dicas para você cuidar do seu corpo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo, beleza? Se inscreve aí. Se você é uma bailarina meio nerd, eu sei que você tá sempre acompanhando aí os lançamentos de filmes, séries, documentários sobre dança, não é mesmo? Inclusive, né, tem até uma playlist aqui que eu vou deixar fixada com vários vídeos que eu faço de reviews de alguns filmes e algumas séries que eu já assisti. Tem até uma recente agora que eu fiz de Etoile, que foi cancelada. Eu não acredito que ela foi cancelada. Mas que vale muito a pena assistir. Então já aproveita aqui, ó, já deixa salvo pra você assistir depois desse vídeo. Pera aí, vamos com essa lista de documentário primeiro. E por que eu resolvi fazer essa lista? Porque o que aconteceu? Exatamente no dia 1º de janeiro deste ano, eu tava ali, né, na família, tal, não sei o que, e começou a passar o show da Anitta, né? E eu comecei a assistir o show da Anitta, eu falei, gente, quantos artistas bons, né? Quanto bailarino bom. E aí, quando eu digo quanto bailarino bom, eu digo em todos os aspectos. Sejam eles os bailarinos propriamente ditos, como também os dançarinos e as pessoas da dança que vivem ali daquele tipo de dança. E eu pensei, cara, como tem gente... Como dá pra gente aprender muita coisa com essa galera? E aí eu resolvi, né, procurar mais conteúdos como esse pra ir vivenciando outros tipos de arte para poder somar com a minha arte principal, que é o balé clássico. E aí fica aqui também um outro parênteses de que muitas dessas pessoas que fazem shows, principalmente, boa parte deles, gente, é a galera do clássico, tá? Se você for conhecer ali a trajetória de uma Ohana Lefundes, por exemplo, que é uma das bailarinas da Anitta, eu dancei no mesmo festival que ela, 300 milhões de anos atrás, e ela era, tipo, muito boa no jazz e ela fazia balé também. Então tem muita gente por aí que é do balézão lá, do plié, pirueta, que tá dançando nesses shows. Então a gente também tem que aplaudir esse pessoal que continua fazendo arte, mesmo não sendo balé clássico, mas continua falando sobre arte, fazendo arte e fazendo uma dança de qualidade. Então eu resolvi listar alguns documentários, né, que eu já vi ao longo da minha vida, pelo menos até hoje, 2025, que eu acho que vale a pena pra gente não só conhecer esses bailarinos, mas também pra gente se inspirar coreograficamente, né? Porque às vezes faz muito bem a gente assistir coisas fora do balé pra poder coreografar no balé. Então vamos lá. O primeiro documentário que eu quero falar pra vocês é o This Is It, que é simplesmente Michael Jackson. Michael Jackson. Ah, mas o que tem a ver? Gente, esse documentário, ele foi feito antes do falecimento dele e foi o documentário que ia preparar ele para uma das maiores turnês da história. E aí eles documentaram todo esse processo. E acompanhar esse processo, ó, só de lembrar já me arrepia. É incrível, porque eles fazem o acompanhamento não do tipo, a vida do Michael Jackson. Não, é o documentário de fato da parte coreográfica, da parte cênica, da parte artística do processo. Então ele mostra de fato quem era o coreógrafo, como que foram montadas as coreografias, como que eram os ensaios, como que o Michael fazia, como que foi o processo de audição. Então é incrível esse documentário. Todo bailarino precisa assistir e ele está sim no topo da minha lista, porque é incrível. Não que essa lista tenha, tipo, do primeiro ao último, mas
eu sempre indico, assista This Is It, pelo amor de Deus. Segundo que eu queria comentar é o Halftime, da J.Lo, da Jennifer Lopez, né? Que conta como que é o processo de criação do Super Bowl que ela fez com, inclusive, a Shakira. Então, é um documentário muito interessante, principalmente pra gente que é latino, né? Porque a gente vê ali escancarada a questão da xenofobia, o quanto que eles acham que a gente só dança mostrando a bunda e tal, e não sei o quê. Mas é muito interessante também ver o quanto que eles comentam a questão de etarismo pra Jennifer Lopez. Porque assim, gente, Jennifer Lopez tá ali com 50 anos. E ela tá melhor que eu. Essa é real. Ela tá melhor do que eu. Fisicamente, de fôlego, de tudo. Ela é incrível e o show é incrível. Então é um documentário muito interessante pra gente ver como que é esse processo criativo, de como que foi a concepção do show do Super Bowl, como que ela pegou todo o show dela e colocou em 10 minutos, que é isso. Então como que foi a mixagem das músicas, como que foi o desenho cênico, o que que ela tem de cenário, o que que tem, o que que não tem. Então vale muito, muito, muito a pena. Mais um também referente a bastidores de show é o da Beyoncé, né? O Homecoming, que ele conta como que foi o processo do show dela do Coachella, que é tipo um dos shows que todo mundo fala que é... E aí ele conta também todo esse processo de criação, de escolha de música, de como que foi as negociações, os ensaios e tudo mais. Então, é a Beyoncé, né, gente? Né? O nome já diz, vale muito a pena a gente ver os desenhos coreográficos dela. Assim, que mudou a indústria da dança, de verdade. Outro documentário, assim, que eu não ia deixar de comentar, até porque eu falei dela no começo do vídeo, que é o documentário Vai Anitta, né? Porque ela tem 2 documentários no Netflix. Ela tem um lá, o das Larissas, e ela tem o Vai Anitta. O Vai Anitta, ele já conta um pouco mais sobre como é a mente de empresária dela, né? Que também viralizou aí na internet, quando ela às vezes é até um pouco estúpida, com muita gente e tal, com alguns exageros. Mas mostra principalmente como que é a relação dela com a Arielle Macedo. Porque, para quem não conhece, a Arielle Macedo é a bailarina coreógrafa dela e que tá com ela desde que ela tinha o nariz, né? Então, é muito bonito ver a relação que elas constroem, a forma como a própria Arielle se desenvolve dentro da dança, que ela começa como coreógrafa, só ela e uma outra menina, e hoje ela tá aí comandando um balé incrível, 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 impecável, que eu assisti, né, na virada do ano. Então é muito legal ver esse desenvolvimento artístico das duas, né? Ah, mas é porque a Anitta... porque a Anitta mudou muito do cenário da música aqui no Brasil. Ela deu muita visibilidade, sim, pra dança dos shows, tá? Então... ela tem sim o seu valor, por mais que você não goste, mas a gente tem que respeitar que ela abriu espaço para muito bailarino, sim. Um que eu não achava que ia me surpreender e que poderia não estar nessa lista de forma normal, mas eu acho que vale muito a pena, é o documentário do Blackpink. Pra quem não sabe, estava na Netflix. E é um documentário que conta toda a trajetória de criação do grupo, e que não só é um documentário que conta como que elas se desenvolveram, mas conta também como que foi o processo de escolha delas e todas as questões emocionais que envolvem a marca Blackpink, né? Então, eles mostram muito claramente as questões que elas sofriam em relação a tempo de ensaio, ter que conciliar isso com família, ter que conciliar isso com viagem, o quanto que elas eram cobradas para virar artistas. Então, isso é bem interessante da gente ver, que por mais que tenha ali um documentário incrível da J.Lo com flores bonito da Beyoncé, aquela coisa incrível, o documentário da Blackpink mostra um outro lado, que são as cobranças, cobrança com peso, cobrança com excelência, enfim, todas essas coisas que a gente como artista a gente sofre, e que, né, pra ser um grupo asiático chega a ser até pior, porque a gente sabe que esses países, eles levam a perfeição a um nível que
beira quase a loucura e muita gente... Enfim, né? Só ver os videozinhos aí de flexibilidade desse povo pra vocês se assustarem um pouco. Mais um que sim, eu sou fã de pop, não vou mentir, que é o Bastidores do Pop, que é um documentário que fala sobre as esquemas das boy bands dos anos 90 e anos 2000, que, né, eu que sou millennial, foi a fase que eu vivi, que fala dos problemas do produtor chamado Lou Pearlman, que foi um criador dos Backstreet Boys, dos NSYNC, de várias outras boy bands famosas, mas que não só conta essa questão dos bastidores, mas também conta a rotina deles de ensaio. Então, por exemplo, os NSYNC, que é uma banda que eu acompanhei desde sempre, eles vinham da Disney. Então, a Disney já tinha uma pré-seleção ali de que todos cantavam e todos tinham que saber dançar. Então, eles ali tinham um certo contato com as danças. E aí, quando eles foram para as boy bands, eles encontravam com coreógrafos e eles tinham ali uma rotina bem pesada de ensaios. Tanto que hoje, pode ser que tenha gente que reclame disso, mas falando em coreografia, a melhor banda dessas em relação à coreografia é os NSYNC, gente. Questão coreográfica, desculpa Backstreet Boys, desculpa qualquer outra, mas questões de composição coreográfica, os NSYNC eram os maiorais e eles ensaiavam muito, eles trabalhavam muito. E nesse documentário ele conta muito sobre essa rotina de ensaio e esses processos coreográficos, então vale muito a pena assistir. E por último, não menos importante, pelo menos até o momento dos que eu assisti, né? Então pode ser que essa lista seja atualizada futuramente. Assisti o Chromatica Ball, que é o documentário, né, do show completo da Lady Gaga com a tour com o nome, como o nome já diz, Chromatica. E assim, eu sei que é um show de fato, não é um documentário que vai contar bastidores, pipipi, pipipi, pipipi. Mas eu acho que é muito válido ver a construção da ideia do show, né? Que ele é dividido em atos, assim como também foi o Mayhem, aqui no Brasil, do Gaga Cabana, que inclusive assisti 2 vezes de tão bom que é. E também é interessante ver, depois, né, se você assistir, por exemplo, na sequência dos que eu falei, pegar as referências que ela teve em relação ao próprio Michael Jackson, né? Então você vê o quanto que o Michael influenciou muito das questões da dança, dali do mundo pop, o quanto que a Beyoncé também influenciou de certa forma, o quanto que a Anitta vem trazendo a questão do funk, do passinho, né? E o quanto que a Lady Gaga meio que pega alguma dessas referências e vai colocando dentro do show dela. Porém, observem que Lady Gaga, ela é muito próxima do jazz, do jazzão, sabe? Então, quando você assiste tanto o Chromatica Ball quanto o Mayhem, né, de Copacabana, fica claro o quanto que ela bebe da fonte do jazz e o quanto que é legal olhar ela bebendo dessa fonte do jazz. Então vale muito a pena, sim, vocês assistirem o Chromatica Ball na perspectiva de vocês assistirem um show, para vocês pegarem referências de cenário, de desenho coreográfico e tudo mais. Então é isso, meu povo, esses foram alguns dos documentários que eu achei que eram mais interessantes, mas vocês podem me deixar aqui nos comentários quais outros que eu posso assistir pra gente fazer novos vídeos como esse, porque tem muita coisa boa que não é da dança, mas que é de dança, entendeu? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça aí de se inscrever, porque vão ter mais vídeos como esse. Conforme eu for assistindo, eu vou trazendo aqui pra vocês, combinado? Então, se inscreve aí, compartilha com os seus professores, que eu acho que pros professores também é muito legal saber que tem esse tipo de material pra ensinar pros alunos. E eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo. Beijo!